Bíblias em Lucas, capítulo 2, nós vamos ler apenas um versículo em Lucas, capítulo 2, depois nós vamos ler um outro texto. Mas vamos agora, primeiro, Lucas 2, versículo 51. E nesse devocional nós queremos falar sobre a obediência de Cristo. A obediência de Cristo. Lucas 2, versículo 51, finalzinho do capítulo, diz assim: Então desceu com eles, Jesus com seus pais, tá? Daqui a pouco eu explico aqui o contexto. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Mas sua mãe guardava todas estas coisas no coração. O contexto desse versículo João, Maria, os pais de Jesus, pais terrenos, tinham ido para Jerusalém para a festa da Páscoa. E no retorno para Nazaré, eles no caminho perceberam que Jesus não estava com eles, que tinha ficado em Jerusalém. Então retornaram e aí só foram encontrar Jesus depois de 3 dias. E Jesus estava no templo conversando ali com os líderes, né, a respeito das Escrituras. Então imagine aí como que estavam os pais, né, o coração. E aí Jesus, como? E aí Jesus, olha, mas não deveria eu estar aqui na casa do meu pai? E aí nós chegamos no verso 51, que aí Jesus volta com eles para Nazaré, e lhes era submisso ou sujeito, ou tem outras traduções que fala que ele era obediente. Quem tem aí a NVI, a NVT. Então, Jesus obediente aos seus pais terrenos. Depois tem um outro texto, lá em Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 5 ao 10. Hebreus, capítulo 10. Esse capítulo, ele vai falar sobre o sacrifício de Cristo como sendo definitivo. Todo esse capítulo, o contexto é esse. A gente vai pegar só esse pedacinho para a gente... A ênfase nessa manhã é sobre a obediência de Cristo, tá? Então, Hebreus 10, versículo 5 ao 10. Pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Amém? Então, como eu disse, um capítulo que fala sobre esse sacrifício definitivo de Cristo, como que uma substituição do sistema lá do Antigo Testamento, o sistema veterotestamentário, do sacrifício de animais. A gente vai ver isso muito claro no livro de Levítico, né, que as pessoas tinham que oferecer um novilho, ou um cabrito, ou um carneiro, ou uma ovelha, como oferta pelo pecado, oferta pela culpa, como holocausto. Então, nós vemos aqui que houve essa substituição pela obediência à morte expiatória de Cristo, que foi uma vez só, para todo sempre. Então não há mais a necessidade de estar oferecendo esses sacrifícios de animais, porque Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, ele fez isso uma vez por todas, definitivamente,
um sacrifício pleno e eterno em favor de cada um de nós. Então, nesse texto, lá, o verso 1 diz que a lei é como sombra dos benefícios que viriam no futuro. O sacrifício ano após ano, ele não tornava perfeito os ofertantes. Então era como sombra apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Se você puder dar uma olhadinha aí no verso 4, que diz, deixa eu ler para vocês: porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Então, e aí vem o sacrifício perfeito de Cristo que tira. Ele levou sobre si cada um dos nossos pecados. Mas como eu disse, irmãos, a ênfase aqui a respeito da obediência de Cristo, do versículo 5 em diante, é como que Cristo conversando com o Pai, e o escritor dos Hebreus usa uma citação lá de Salmos 40, do 6 ao 8, que está aí no verso 5 ao versículo 7, né? Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então Deus deu um corpo para Jesus, corpo me preparaste. Através do nascimento de Cristo, então, é a consumação da humanidade de Cristo. Mas veja aí no final do verso 7, eu vim, olha o que Jesus diz para o Pai: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E novamente no verso 9, aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Então, observe a obediência, e poderíamos dizer obediência perfeita do Filho ao Pai. E no verso 10 desse texto, por conta da obediência do Filho, nós fomos santificados, nós somos alcançados por conta dessa obediência perfeita de Cristo. Fomos justificados dos nossos pecados. E aí também temos a santificação por conta desse sacrifício perfeito de Cristo, pois Ele cumpriu a vontade do Pai. Ofereceu uma vez por todas, ou seja, sacrifício único e perfeito pelos nossos pecados. Tem um outro texto que não precisa abrir, que está lá em Filipenses 2, versículo 8, que diz, falando sobre Jesus, que a si mesmo Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Os dois textos que nós lemos falam sobre a obediência. Cristo obediente ao Pai Celestial e também aos seus pais terrenos. E quando nós falamos, irmãos, que devemos ser obedientes ao Pai Celestial, ou quando nós já afirmamos, não, eu sou uma pessoa obediente, eu obedeço a Deus, essa obediência, ela deve ser comprovada pelos relacionamentos aqui nessa terra, principalmente as lideranças que foram constituídas acima de nós. Os pais são as lideranças, ou a liderança primária, principal, que nós temos aqui nessa terra, desde quando nós nascemos. Então, falando sobre essa obediência às lideranças, deixa eu ler aqui Colossenses 3, escute o que diz o verso 20 e o verso 22. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grátis diante do Senhor. E no verso 22, dentro de um contexto de trabalho até, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas a singeleza de coração, temendo ao Senhor. E ainda nessa questão das lideranças, escute o que diz Hebreus 13, verso 17, falando para nós obedecermos aos pastores, aqueles que nos guiam, que nos direcionam espiritualmente.
Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E a gente tem, às vezes, dificuldade, né, irmãos, de obedecer aos nossos líderes, ao pastor, as diretrizes, os direcionamentos que são nos dados biblicamente. E nós temos aqui, o texto claro da importância de nós obedecermos também aos nossos líderes, aos guias, aqueles que nos direcionam espiritualmente, nos discipulam, os pastores. A obediência, irmãos, é o reflexo ou atitude de uma fé piedosa que foi gerada pelo próprio Deus. O próprio Deus gera isso dentro de nós. Quando nós olhamos para Abraão, Hebreus, falando dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, veja o que diz sobre Abraão. Pela fé, veja, movido pela fé, a fé que foi ministrada pelo próprio Deus, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Está lá em Gênesis capítulo 12. Então, pela fé, ele obedeceu. É possível, irmãos, obedecer, pois o próprio Deus nos capacita para tal. Será que eu e você temos sido obedientes, corações submissos? Cristo, que é o nosso referencial supremo, homem perfeito, que não pecou, ele nos mostrou, ele nos deu provas de que é possível obedecer. Tem um outro texto, Hebreus 5, versículo 8, falando de Jesus, embora sendo filho, aprendeu, diz o texto, aprendeu a obediência, veja, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Desafio, né, irmãos? Nós somos aperfeiçoados, nós somos moldados, nós somos capacitados, também nos sofrimentos, com o propósito de submeter-nos a Deus, de obediência a Deus. Os sofrimentos, ele tem o seu valor, para que nós não nos esqueçamos, irmãos, que nós somos totalmente dependentes de Deus, que precisamos estar sensíveis à sua voz e obedientes aos seus preceitos. O texto de Hebreus 10, que acabamos de ler no início, Jesus, ele disse: eu estou aqui para fazer a tua vontade. A minha vontade, a vontade de cada um de nós, ela tem que morrer. E é a vontade de Deus que tem que prevalecer em nossas vidas. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo. Tem desejos, tem vontades que até são legítimas, mas a gente precisa estar com tudo isso submisso à vontade de Deus e obedecermos a Ele, irmãos, em nome de Jesus. Então essa é a reflexão dessa manhã, que a gente possa refletir. Nós temos sido obedientes a Deus, obedientes à sua palavra. Dia após dia nós temos tido esse cuidado, irmãos, de honrar o nome de Cristo em obediência. Não é o que eu quero. E quantas coisas que a gente faz que é contrário às Escrituras, a gente sabe que é contrário e mesmo assim fazemos. E vem o pastor e nos direciona e mostra, aponta, e mesmo assim a gente vai fazer o contrário, porque estamos com corações obstinados. Temos sido obedientes, irmãos, às autoridades constituídas. Então, pela obediência de Cristo, nosso referencial supremo, nós somos capacitados
capacitados a obedecer. Os salvos, os eleitos, eles têm como marca uma fé genuína que é refletida por meio da obediência. Obediência. Então, que nessa manhã eu e você possamos pensar: temos sido obedientes? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Te entregamos esse momento a Ti, Pai amado, agradecidos por mais essa oportunidade na Tua casa. Ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes nos rebelamos. Quantas e quantas vezes nós priorizamos a nossa própria vontade. São os nossos próprios desejos. Não importando o que diz as Escrituras. Não importando o que o meu pai ou o que a minha mãe fala, me instrui, o meu pastor, que tem todo o cuidado de nos instruir biblicamente, e muitas vezes a gente ignora, tapa os ouvidos, faz de conta que nem ouviu, e seguimos a fazer aquilo que deseja o nosso coração pecaminoso. Por favor, tem misericórdia e possamos olhar para Cristo, que foi obediente, uma obediência perfeita. Obrigado, Jesus. Tem misericórdia de nós e nos ajude, é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,